Após Jesus ter dito essas palavras, foi com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim em que ele entrou com seus discípulos. E Judas, o que iria traí-lo, também conhecia o lugar, pois Jesus sempre ia lá com os seus discípulos. Judas trouxe consigo um destacamento de soldados e alguns oficiais dos principais sacerdotes e dos fariseus, e chegaram lá com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, sabendo todas as coisas que iriam acontecer consigo, adiantou-se e lhes perguntou: A quem procurais? Eles lhe responderam: Jesus, o Nazareno. Jesus lhes disse: Sou eu? Judas, o traidor, estava também em pé com os soldados. Então, quando ele lhes disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente perguntou-lhes: A quem procurais? Outra vez disseram: Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Eu vos disse que sou eu. Então, se vós me procurais, deixais estes outros irem. Para que se cumprisse a palavra que dissera: Não perdi nenhum dos que me deste. E Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e golpeou o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Põe a espada de volta na bainha. Por acaso não beberei do cálice que o Pai me deu? Então o destacamento de soldados, o capitão e os oficiais dos judeus agarraram Jesus e o amarraram. Eles o levaram primeiro a Anás, pois ele era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Era Caifás o que havia aconselhado aos judeus que era propício que um homem deveria morrer pelo povo. Simão Pedro seguiu a Jesus, e assim também o outro discípulo. Aquele discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Mas Pedro ficou em pé do lado de fora da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu e falou com a serva que estava guardando a porta, e levou Pedro para dentro. A serva que guardava a porta disse a Pedro: Tu também não és um dos discípulos deste homem? Ele disse: Não sou. Os servos e os oficiais estavam ali. Eles haviam feito uma fogueira, pois estava frio, e estavam aquecendo-se. Pedro também estava em pé ali, aquecendo-se com eles. Então, o sumo sacerdote perguntou a Jesus sobre seus discípulos e seus ensinos. Jesus lhe respondeu: Eu tenho falado abertamente ao mundo. Eu estava sempre ensinando nas sinagogas e no templo, onde os judeus se reúnem. Nada falei em segredo. Por que me interrogas? Pergunta àqueles que ouviram o que eu disse. Essas pessoas sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos oficiais que estava lá deu uma bofetada em Jesus e disse: É desta maneira que tu respondes ao sumo sacerdote? Jesus lhe respondeu: Se eu falei mal, dá testemunho do mal. Porém, se falei bem,
por que me bates? Então Anás o enviou amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro estava em pé, aquecendo-se, e perguntaram-lhe: Tu não és também um dos seus discípulos? Ele negou e disse: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, que era parente do homem que Pedro havia cortado a orelha, disse: Eu não te vi no jardim com ele? Pedro negou outra vez, e imediatamente o galo cantou. Depois, levaram Jesus da presença de Caifás para o palácio do governador. Era de manhã, e não entraram no palácio, para não serem contaminados e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para recebê-los. E lhes disse: Que acusação trazeis vós contra este homem? Eles responderam: Se este homem não fosse malfeitor, não o entregaríamos a ti. Portanto, Pilatos disse-lhes: Levai-o vós mesmos e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe os judeus: Não nos é permitido levar nenhum homem à morte. Isto disseram para que se cumprisse a palavra que Jesus havia dito, indicando o modo pelo qual morreria. Então Pilatos entrou no palácio novamente. Chamou Jesus e lhe disse: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu dizes isso por ti mesmo? Ou outros te disseram a meu respeito? Pilatos respondeu: Por acaso eu sou judeu? Teu próprio povo e os principais sacerdotes te entregaram a mim. O que fizeste? Jesus respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos lhe disse: Então tu és um rei? Jesus respondeu: Tu dizes que sou rei. Para isto nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos lhe disse: O que é a verdade? Tendo dito isto, saiu novamente aos judeus e disse-lhes: Não encontrei crime algum neste homem. Mas vós tendes o costume de que eu liberte para vós um homem na Páscoa. Então quereis vós que eu liberte o rei dos judeus? Então eles gritaram, dizendo: Não esse homem, mas Barrabás.
Barrabás era um criminoso.